muito salutar. Você que está aí nos acompanhando pela internet, seja muito abençoado. Querido, hoje o tema a qual está reservado aqui para nós é justamente cura para a angústia. E quem pode, abre aí a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Assim, nós vamos ver aqui o ápice da angústia. Isso aqui é o ápice da angústia. É bem complicado. É bem complicado quando se fala de angústia, porque a angústia, se você não tomar cuidado, ela vai gerar ansiedade. E por sua vez, a ansiedade vai gerar depressão. Então, elas estão meio que interligadas. E aí, na semana passada eu fui falar sobre os traumas emocionais, que também desencadeia aí em vários problemas, até mesmo internos. 1 Samuel capítulo 13, verso de número 5 a 7. Nós vamos ver aqui agora o ápice. Olha só o que diz. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado. O povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Olha só onde eles foram buscar abrigo. Só que é o ápice da angústia. Verso 7. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. Olha só, para piorar a situação, dá uma olhadinha no verso 22 agora. Então, para você ir para a guerra, você precisa de escudo, você precisa de lança. Os filisteus tinham 6.000 soldados. Então, eles eram em muitos, 6.000 cavaleiros, 30.000 carros. Olha só o verso 22. E sucedeu que no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Então nós temos 30.000 cavalos, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e 2 espadas. O que a gente faz? O que vocês fariam? Então vocês não podem falar mal da atitude desse pessoal aqui. Porque eles entraram em caminhos complicados. Quando nós vamos falar de angústia, hoje nós vivemos numa era marcada por avanços tecnológicos. Então nós temos conectividade instantânea e um volume quase ilimitado de informações. Hoje vivemos isso, a era da tecnologia. Só que, paradoxalmente, nunca houve uma geração tão angustiada, ansiosa e emocionalmente exaurida como a nossa. Pode ver que as pessoas hoje, o cansaço não é físico, é mental. O cansaço não é físico. O cansaço físico é para quem trabalha braçalmente. Mas a maioria das pessoas trabalham com o computador, e isso gera um certo esgotamento mental.
Só que a angústia, para quem não sabe, muitas vezes ela é silenciosa e também invisível. Além de ser silenciosa, ela é invisível. E a angústia, ela atravessa todas as camadas da sociedade. Você não pode dizer que a angústia pega só quem é rico, ou quem é pobre, é quem é iletrado, quem é letrado. Não. Ela pega toda a camada da sociedade. Ela afeta o empresário bem-sucedido, o jovem universitário, a dona de casa e o idoso solitário. E se não tomarmos cuidado, a angústia vai fazer com que nós tenhamos uma ansiedade exacerbada, como eu já disse, e aí você vai ter ali uma depressão. Clinicamente, é um estado emocional caracterizado por sentimentos intensos de sofrimento, opressão interna, medo indefinido, ou um aperto no peito que palavras não conseguem expressar completamente. Então, quando nós estamos assim, a coisa vai fazendo com que o nosso corpo acabe sentindo. Eu mesmo, até um pouco tempo atrás, eu tinha uma mancha aqui perto do meu pescoço, uma mancha grande. O que é isso? Aí depois que eu fui me acalmando, depois que as coisas foram melhorando, a mancha sumiu. Porque algumas coisas que aparecem no nosso corpo é em decorrência do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Quando você tem muito problema, quando te falta dinheiro, quando as contas vão chegando e você não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar, então o nosso corpo acaba sentindo. Psicologicamente, é uma resposta do corpo e da mente a situações de ameaça, frustrações ou perda. Quando isso acontece, muitas vezes se manifesta como um prelúdio da ansiedade e da depressão. O nosso corpo vai sentir tudo isso. Em muitos casos pode ser resultado de traumas não resolvidos, estresse prolongado, ou um profundo sentimento de impotência diante da vida. É o que nós acabamos de ver aqui. Vocês se lembram de Agar? Ela é expulsa da casa, ela é expulsa com seu filho Ismael da casa de Abraão. E quando ela chega no deserto, quando ela acaba a água, ela fica preocupada. A angústia foi tanta, ela manda o filho para o deserto e ela fica no deserto para morrer. Qual é a mãe que abandona o seu filho? Ela deixou o filho uns 100, 200, 300 metros, aí o anjo apareceu a ela e perguntou a ela: por que chora? Por que você está assim? Por que você está desse jeito? Deus ouviu do céu o choro do menino, porque a promessa estava no menino, estava com o menino. E aí a Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa a Agar, e ela tem os seus olhos abertos e do lado tinha um poço com água. E ela bebeu. O que nós aprendemos aqui? Tem coisa que só Deus pode fazer. Nós respeitamos os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, mas tem coisa que só Deus pode fazer. Se Deus não tivesse intervido ali, ela teria morrido o filho também. Quando nós olhamos as páginas das Escrituras, encontramos homens e mulheres de Deus atravessando vales escuros, noites solitárias e gritos sufocados pela dor. A angústia, para você ter uma ideia, pode ser o início de um processo onde Deus transforma a dor em crescimento, desespero em maturidade e vazio em esperança. Deus pode fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Quando nós olhamos o que acabamos de ler, eu posso afirmar que a angústia ela tem alguns sintomas. E eu tenho que ficar atento a esses sintomas. E quais são esses sintomas? Eu cataloguei 8.
desassossego, você não consegue ficar parado, a sua mente não fica sossegada. Segundo, a angústia pode ser tão forte que pode te dar dor na cabeça. Terceiro, se a angústia é exacerbada, pode te dar dor no seu peito. Quarto, você pode sentir apatia e não ter vontade de fazer absolutamente nada. A angústia pode fazer você gerar a falta de apetite. A pessoa pode ficar sem fome. A pessoa, sexto, pode ter insônia. Isso aqui é o que mais acarreta. Quando a pessoa ela fica sem dormir, a angústia tem esse poder. Sétimo, a angústia pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade de se concentrar. Tá? E aí você pode ver que tem algumas pessoas que têm a tal do TDAH, como que é? TDAH, que é justamente a falta de concentração. A pessoa não consegue se concentrar. E oitavo, dependendo da angústia, pode ter dificuldade, pode possuir contraturas musculares. Tudo isso no corpo. Se você olhar aqui, tudo isso vem no corpo. Caso um dia você esteja com uma ansiedade muito grande, existe uma técnica para diminuir. Você precisa controlar sua respiração e tente resolver os problemas que causam essa angústia. É assim que devemos fazer. Quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, como é a angústia? No hebraico nós encontramos uma palavra para angústia, é rio. Existem outras, mas eu peguei só essa. E essa palavra rio, ela pode ser traduzida como agonia e sofrimento, que é o que causa angústia. A angústia causa tanto dor quanto sofrimento. E quando nós encontramos essas palavras, elas são geralmente usadas em situações de estresse, de desastres iminentes, para descrever dor ou agonia semelhante à da mulher entrando em trabalho de parto. Quer ver? Jeremias 6:24. Jeremias vai falar como é que o povo estava se sentindo. Jeremias 6:24. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como de parturiente. Parturiente é a mulher que está em trabalho de parto. Na Bíblia, na Bíblia da linguagem de hoje diz assim: ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles. A aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Olha como a angústia pode fazer com o nosso corpo. Jeremias 50, verso 43. Jeremias 50, verso 43. Olha só o que diz. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como daqui está de parto. Um homem sentindo dor de parto, gerado pela angústia. Miqueias 4:9. Olha só o que vai dizer a Bíblia sobre angústia. E agora, por que farás tão grande pranto? Não a ti, rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor? Como daqui está de parto? Novamente. Então, a angústia tem esse poder avassalador sobre as nossas vidas. Em algumas passagens bíblicas, a ideia de angústia ou de medo extremo é expressa com o sentido de
contorcer-se de terror, indicando uma reação física diante do pavor. Põe aqui Êxodo 15, 14, por favor. Êxodo 15, 14. Os povos ouviram e estremeceram. Angústia apoderou-se dos habitantes da Filístia. Quando Israel teve a vitória sobre o Egito, a vitória causada foi tão grande que as pessoas ficaram estremecidas. Eles ficaram com pavor. Por quê? Porque Israel está em rumo à terra prometida que essas pessoas estão ocupando. Eles acabam ficando com medo. E a vitória causou temor e angústia profunda aos povos vizinhos. E eles acabaram se contorcendo de medo diante do poder de Deus. Por quê? Não é igual hoje que qualquer coisa que nós fazemos segundo está na internet. Não. Mas o que aconteceu no Egito ecoou praticamente no mundo inteiro daquela época. E quando as 10 pragas foram mencionadas para os filisteus, para os amalequitas, para os amorreus, para os demais povos que ali estavam, eles temeram. Por que eles temeram? Porque o Egito era a nação mais poderosa do mundo até então. E na cabeça desse pessoal é assim: se esse Deus fez isso com o Egito, o que você acha que vai fazer conosco? Para você entender o que é isso, você lembra quando Deus mandou Gideão guerrear? O Gideão não queria. Ele estava com medo. Aí Deus falou para Gideão: pega aí um armeiro com você e vai até o acampamento e vai atrás de uma tenda, que lá você vai ouvir o que eles estão falando. E o Gideão foi, porque o Gideão estava com medo de ir só com 300. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que tem um camarada na tenda falando assim: rapaz, eu tive um sonho que o Deus do Gideão passou por cima da gente como nada. E quando eles começaram a falar, eles falaram: isso aí é outra coisa senão Deus de Gideão. Deus deu um sonho para o inimigo do que Deus ia fazer. E como não tinha alguém, um profeta, para falar alguma coisa para Gideão, Deus usou a boca do inimigo para falar como ia ser no dia seguinte. E quando ele ouviu aquilo, ele voltou, junto com o armeiro ali, ele voltou cheio de fé. A angústia que estava no coração dele saiu. Por que saiu? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Porque ele ouviu o que Deus ia fazer. E o porquê que é importante vir à igreja? É importante vir à igreja porque quando você ouve a palavra, se tem alguma coisa escondida no seu coração, algum temor, ou algo semelhante, o Espírito de Deus arranca isso aí e diz: eu sou contigo, não te espantes, porque aonde fores, irei eu. Glória a Deus. Deus nunca vai nos abandonar. Salmo 48, verso 6. Tremor ali os tomou e dores como de novo. A mesma coisa de Jeremias. Põe o verso 7. Tu quebras as naus de Tarsis como o vento oriental. Para Deus não é nada. O povo estava sentindo. A Bíblia reconhece que a angústia pode se manifestar fisicamente como um pavor paralisante. Tem gente que quando está no ato da angústia, eles não conseguem nem se locomover, nem sair do seu lugar. Nos momentos de contorção emocional ou espiritual, devemos buscar em Deus refúgio e paz. Porque só Ele pode fazer isso por nós. Mais ninguém. Salmo 119, versos 28 a 30. Olha o que o salmista vai dizer.
A minha alma consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Mas no 28, volta no 28, olha como que ele fala. A minha alma está me consumindo em tristeza. E ele pede para que Deus fortaleça ele segundo aquilo que ele mais acredita, que é na Bíblia. Que é na Bíblia. Segundo, nós precisamos tomar cuidado porque na angústia existe um desespero. As pessoas ficam desesperadas. E quando nós olhamos aqui para Samuel, capítulo 13, de 5 a 7, nós notamos o desespero desse pessoal. Eles foram para lugares onde nem os filisteus teriam coragem de ir atrás deles. Eles deixaram casa, família, pátria e ficaram em distância segura. Você está pensando que eles levaram a família? Não, eles largaram tudo para trás. Olha o que faz o medo. Olha o que gera angústia. É por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós estivermos assim, de não abandonarmos tudo. Porque quando a angústia é muito grande, a sua mente para de raciocinar, de pensar. É aonde se fala que nós colocamos as mãos pelos pés ou vice-versa. Só que uma pergunta deve ser feita aqui: será que nós já chegamos perto desse sentimento que esse pessoal sentiu aqui? Que eles estavam passando? Será que existe algum problema que te atormenta? Quando alguma coisa nos atormenta, o confronto é inevitável. Por quê? Porque geralmente o inimigo, quando vem contra nós, ele é mais forte. E em muitos casos o tempo vai se esgotando. E aqui o Saul estava sendo cobrado por uma posição. Só que o problema é que só tinha 2 espadas. E uma dessas pessoas estava também temeroso do que era o próprio Saul. Nós vamos ver que o Jonatas, ele vai sozinho. Ele vai por meio do acampamento e começa a matar judeu, filisteu, ao ponto da espada grudar na mão. O que eu aprendo aqui? Que eu, como ser humano, eu posso passar por isso, mas eu não posso deixar isso me dominar. Não tem ninguém para lutar, só tem 2 espadas. Ele poderia muito bem achar alguém para lutar e falar top. Só que lá na frente, o próprio Jonatas se acovarda quando vem o Golias. Então nós temos que ser constantes. O apóstolo Paulo fala isso. Que a gente tem que ser constante e superabundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho não é vão. O Jonatas estava sozinho, mas ele foi e fez aquilo que tinha que ser feito. Ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o problema, ele fez o que tinha que ser feito. Enquanto o povo está angustiado, enquanto o povo está com medo, enquanto o povo está em cemitério, está em espinheiro, está em gruta, ele resolveu ir. Existe um ditado que na chuva tem gente que vende guarda-chuva. Quando todo mundo está triste, tem gente que vende lenço. A ocasião vai sempre preparar pessoas para se destacar. E é disso que Deus está falando. Para o dicionário, angústia é estreiteza, brevidade, grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e tristeza.
Quando nós olhamos para alguns personagens, igual Davi, para Davi a angústia era atravessar o vale da sombra da morte. Salmo 18, verso 6, olha o que o Davi vai falar. Davi foi perseguido por Saul, foi traído por amigos, até por membros da família. Ele experimentou múltiplas angústias, medo, solidão e culpa. E aqui ele escreveu: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A primeira coisa que a circunstância vai querer falar para você é que Deus não te ouve. Se você chegou nesse problema, é porque Deus não está te ouvindo. Não, Deus está usando esta situação para te fortalecer, para deixar você mais viril, para deixar você mais forte, para deixar você mais com fé. É nisso que você tem que acreditar. Então, como Davi, nós precisamos aprender a transformar a dor em oração sincera, reconhecendo que a nossa vulnerabilidade é o espaço onde Deus manifesta a sua força. Para Abraão, a angústia foi a necessidade de obedecer a Deus, mesmo quando isso parecia implicar no maior sacrifício da sua vida, que era oferecer seu único filho, o filho da promessa. Ali foi uma angústia emocional, porque amava demais o seu filho, e espiritual, por não entender plenamente o propósito divino. Põe aqui Gênesis 22, 8 para mim, por favor. O menino pergunta para o pai: cadê o cordeiro? Tem gente que, mesmo na angústia, consegue ficar sereno. Às vezes nem demonstra as suas emoções. E o Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Mas ele não falou isso com voz trêmula. Ele não falou isso preocupado. Lá em Hebreus diz que ele tinha tanta fé que ele acreditava que se fosse necessário queimar o filho, Deus poderia tornar o filho das cinzas. O que Deus está nos dizendo aqui? Caminhe em meio à angústia que você está sofrendo. Aleluia. Na angústia que nós estamos sofrendo, nós somos forçados a caminhar. Por quê? Porque eu aprendi a duras penas que quando eu faço a minha parte. Por que duras penas? Porque a gente não quer fazer. A gente quer desistir. A gente quer largar tudo. A gente quer entregar o custo. Tem gente que desiste do casamento, desiste dos filhos, vai desistir. Mas o Abraão não. O Abraão acreditou piamente que se fosse necessário queimar o filho, Deus iria trazê-lo das cinzas. Porque tem coisas que Deus pede para nós fazermos, e depois que nós fazemos, Ele entra com milagre. Então aprenda. Entre com a sua fé, com a sua disposição, com a sua vontade. Não pare, porque Deus vai entrar com a vez dele. E qual que é a vez de Deus? É fazer um milagre. É proporcionar aquilo que você precisa. É proporcionar aquilo que eu preciso. Em momentos, então, de angústia, nós precisamos acreditar na promessa de Deus. Quem tem promessa aqui? Ué, se você tem promessa, mesmo angustiado, caminha. Porque elas vão acontecer. Outra coisa que nós precisamos fazer igual a Abraão, nós precisamos obedecer, mesmo sem entender. Deus vai prover, meu filho. E eles caminharam ambos juntos. Sua angústia pode ser o caminho para uma experiência mais profunda com Deus. Como Abraão, que conheceu a Deus como Jeová Jireh, o Deus provedor. Se ele não tivesse ido,
E ele só pôde entender isso depois que ele amarrou o filho em meio à lenha. Ele amarra o filho, e quando ele levanta o punhal para matar, o anjo não teve tempo de chegar na terra, teve que bradar do céu. Não ia dar tempo, não. Não faça mal ao garoto, ao menino, porque Deus sabe que você tem. E quando ele abaixou o punhal, ele olhou para o lado, estava lá a provisão de Deus. Mas a provisão só pode chegar se você for até o final. Se você não parar. Se você não desistir. Se você não ficar na metade do caminho. Você precisa chegar até o final. Porque a bênção não está no início e nem no meio. A bênção está em você chegar aonde Deus quer que você chegue. Lembre-se que Deus não nos livra da angústia, mas nos acompanha nela e transforma nosso sofrimento em crescimento e bênção. Outra pessoa que sofreu de angústia foi Jesus. Põe Lucas 22, 44, por favor. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você sabia que isso ainda pode acontecer? Isso aí não é um caso isolado, isso aí é o ápice do ápice da angústia. Essa angústia aqui, repita comigo, foi emocional, física e espiritual. Quase ninguém sabe o que é isso. Ele sentiu na emoção, ele sentiu no corpo, ele sentiu no espírito. Ao ponto de falar para o pai, se possível, afasta de mim, aparta de mim. O que é isso? Essa agonia era o iminente momento que antecede a cruz. Aí era o peso do pecado da humanidade de Adão até aquele momento. E depois, ali era a angústia de ficar separado do pai por algumas horas. Sofreu tudo isso para que você entenda que se ele venceu, você também pode vencer. Glória a Deus. Mesmo angustiado, ele orou em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que eu aprendo aqui? A angústia não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte da experiência humana. Quem é humano aqui? Então você pode sentir angústia. E o que eu tenho que fazer? Fazer igual Jesus. Orar. Seja sincero com a sua dor. Mas entregue-se à vontade de Deus. Se é possível, passa. Mas faz a tua vontade. Em meio à angústia, Deus envia força. Lucas 22, 43. Isso aqui passa desapercebido, né? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. A Bíblia diz que os anjos são ministradores de Deus. Aleluia. Eu não sei se você entrou aqui angustiado, mas eu sei que tem anjos de Deus que pode trazer conforto também no seu coração e ao coração de quem está nos assistindo. Você precisa se lembrar que assim como Jesus, nós podemos levar as nossas angústias a Deus em oração. E para muitos hoje, o que pode gerar angústia? Um filho viciado. Porque um filho viciado
causa dor e preocupação. Um pai incrédulo que rejeita a fé. Um marido desempregado que enfrenta a insegurança financeira. Uma esposa doente que gera sofrimento e incerteza na família. Um casamento desfeito que deixa marcas de dor e solidão. Isso pode gerar nas pessoas angústias da mais alta. E mediante a isso, qual deve ser as nossas atitudes? Leve a sua angústia para Deus. Não enfrente isso sozinho. Confie que Deus pode transformar essa dor em esperança. Lembre-se, a angústia pode ser intensa, mas a presença e as promessas de Deus são mais fortes que a sua dor. O que falar de Jó? Jó perdeu família, saúde, bens e amigos. Jó 3, 25 e 26, por favor. Olha o que Jó vai falar. Porque aquilo que eu mais temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. O que ele está falando? Está falando de perder os seus maiores bens. Família, seus filhos. A Bíblia não fala. Mas vamos conjecturar. Quantos filhos Jó tinha? Quantos filhos Jó tinha? 10. Se todos são casados, quantos caixões tinha no funeral? 20. Mas se todos são casados, será que eles não poderiam ter filhos? Vamos supor que cada um dos filhos tivesse um filho. Aumenta para quantos caixões? 30. Vai para 30. 10 os filhos, 10 os cônjuges e 10 os netos. Detalhe, não é isso durante o ano, é num dia só. E você está angustiado. Mas e aí, como que ele ficou? Manteve sua fé. Mesmo sem entender o propósito daquele sofrimento. Tentou buscar respostas em Deus, sem mascarar a sua dor. Chega uma hora que ele chama até Deus de surdo. Eu queria um só que me ouvisse. E não tem quem me ouça. Quem me ouve. Qual que é a aplicação que nós temos aqui? A angústia nem sempre tem explicações claras. Mas como Jó, podemos sustentar a confiança em Deus mesmo sem compreender tudo. Terceiro, o Senhor vai nos chamar à batalha. A batalha está aí. Os recursos são zero. Quais são os recursos? 1%. 0,1. Quantas espadas disponíveis? 2. E aí? Ele está te chamando para guerrear. Sabe o que eu aprendo aqui? Que uma espada na mão de um guerreiro certo, Deus não precisa de mais nada. O problema é achar guerreiro. Porque a espada já está aqui. Aí eu te pergunto, você tem feito o que com essa espada? Indo para as cavernas? Os espinheiros? Os cemitérios? Se escondido? O que você tem feito com essa espada? Porque ela na mão de covarde, ela não faz nada. Ou você acha que deixando ela aberta no Salmo 91 na sua casa vai ter efeito? Ou você
você acha que ela no Salmo 23 aberta, tomando poeira, a sua casa está protegida? O que o salmista disse no Salmo 119, verso 11? Eu escondi essa espada no meu coração com o intuito para não pecar contra ti. Uma espada na mão da pessoa certa, o diabo treme. E o texto vai dizer, lá na frente nós vamos ler, que Deus, ele livra com poucos. Aí eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos entre os que fogem ou entre os poucos? E aí? Qual que é o contexto? Põe aqui 1 Samuel 13, verso 5 novamente. Qual que é o contexto do verso 5 ao verso 7? Os filisteus, eles reuniram um exército poderoso contra Israel. Tá ali, ó. Se juntaram, verso 6. Vendo os homens de Israel, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. Verso 7. Eles passaram até para o outro lado do rio, foram atrás do Saul, tremendo. Esse é o contexto. Então eles se escondem, repita comigo, se esconderam em cavernas, buracos e cisternas. Onde cabia gente, eles entraram. Será que às vezes a gente não faz isso também? Qual que é a lição que eu tiro aqui? A angústia paralisa e gera fuga quando se perde a confiança em Deus. Perdeu a confiança? Parou de ler as Escrituras? Você vai perder a confiança em Deus. Em meio à ameaça, não se esconda, mas confie na direção divina. Põe o verso 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão do povo, só na mão de duas pessoas, Jonatas e Saul. O que eu aprendo aqui? A falta de recursos aumenta a angústia e o sentimento de impotência. Você precisa fazer uma coisa, mas você não tem recurso, você vai se sentir impotente. E aí você vai tremer, você vai sentir medo, que é normal do ser humano. E tem gente que está igual o Saul com a espada, mas o Saul não vai. O Saul não vai. Não conte com o Saul. Mesmo quando faltam recursos, aprenda isso. Deus pode operar vitórias, a nossa dependência deve ser nele e não nas armas que temos. Esse povo tinha que depender de Deus. Que eles pegassem gravetos na mão, que eles pegassem alguma coisa na... Irmão, era só eles terem voltado lá e vissem e olhassem para o que aconteceu com Gideão com 300. Irmãos, aqui não se levantou no exército 300 pessoas. Não se levantaram 300 pessoas para a batalha. Eles ficaram tremendo atrás de Saul, e o Saul com medo também. Põe aqui 1 Timóteo 1,7, por favor. Acho que não. É a 2 Timóteo 1,7. Deus não tem te dado o espírito de temor. Deus não tem nos dado um espírito para a gente ficar com medo. Ele deu um espírito para nós de fortaleza.
E junto com essa fortaleza de amor e de moderação. É o que a Bíblia está dizendo. Só que esse povo aqui estão todos tementes. Só que nós não podemos confiar na nossa força. Põe 1 Samuel 14,6 aqui, por favor, para a gente continuar na história. Alguém, o espírito de temor não estava nesse moço. Olha o que ele disse. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas. Que arma? Só tinha uma. Aí eu te pergunto, você sem arma, você acompanha quem tem? Aqui nós encontramos duas pessoas de fé. Uma que caminha com a arma do outro, mas quando chegar na peleja, ele não vai ter arma. Vem cá, presbítero Adilson, por favor. Como eu acredito que foi a peleja? Vem cá, presbítero Adilson. O Jonatas está com a espada, mas o cidadão que está com ele não está. Onde você acha que o cidadão ficava? Vamos, cola. E matava um, matava o outro, o cara estava lá. E matava um, matava o outro, mas ele estava lá. Ele não podia pegar com as mãos, mas ele estava, quem sabe, intercedendo. Quem sabe pegando alguns, torcendo o pescoço. Deus deu a vitória ao povo por causa de duas pessoas que tinham fé. Obrigado. Lá na sua casa tem que ter no mínimo duas pessoas com fé. Lá no seu trabalho tem que ter no mínimo duas pessoas com fé. Porque se tiver, vocês vão fazer estrago. No nome de Jesus, vocês vão fazer estrago. Está falando? Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ganhou a batalha aí. Então seu pai Jé, verso 7, de armas, lhe disse, faze tudo que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiser. Eu estou sem espada, eu não tenho um pedaço de pau, mas eu estou contigo. Porque você está indo na força daquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Vamos. Você vai, eu vou atrás de você. Disse, pois, Jonatas, verso 8, eis que passaremos aqueles homens e a gente vai se rebelar. Eu sou judeu, eu vim aqui para te matar. Verso 9, se nos disserem assim, peraí, até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Verso 10, porém, se disserem subir a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. O que aconteceu? Ele subiu e matou. Verso 13, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Que é o quê? Ele dava um golpe, ele ia lá e quebrava o pescoço. Próximo. Não tinha medo. Verso 14. Sucedeu desta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram 20 homens em cerca de meia hora de terra que uma junta de bois podia lavrar. Verso 15. Matou quantos? 20 mil? Não, 20.
Houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Deus não queria que enfrentasse todos, Deus queria só que alguém se levantasse para ele mostrar quem era ele. Deus está falando para você: se levante, deixa eu mostrar para todo mundo quem sou eu na sua vida. Glória! Verso 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Eles não sabiam para onde correr. Para onde correr. Bom, apesar daquela situação tão difícil, Jonatas expressou fé corajosa. É o que está faltando, gente. Está faltando fé no nosso meio. Qual é a lição? A confiança em Deus supera a angústia e inspira coragem para agir na vida da pessoa e de quem está perto. Você tem contagiado? Você tem contagiado? Lá onde você trabalha, a sua fé contagia? Lá no seu prédio, onde você mora, as pessoas sabem que você é de fé? Quando a angústia tentar te paralisar, lembre-se: Deus não depende de números ou força humana para agir. Ele é poderoso. Ele só precisava que Jonatas falasse: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor não ajudará nisso? Quarto, aplicações práticas para a vida cristã. A Bíblia ela não vai apenas narrar casos de angústia, mas também ela nos orienta como lidar, à luz das Escrituras, com a angústia, contra a angústia. Primeiro, clame a Deus. Repita comigo: Deus ouve o grito dos aflitos. Aprenda isso. Deus ouve. Salmo 34, verso 6, por favor. Clamou este aflito, aqui diz pobre, mas na minha tradução diz aflito. E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ali diz angústias. De todas. Qual que é o segredo então? Clamar. O que a gente faz quando está na angústia? O que a gente, aliás, não faz quando está na angústia? A gente não ora. A gente quer sair falando para todo mundo o que está acontecendo. A gente pede oração para um, para o outro, mas a gente mesmo, a gente não ora. E o Davi está dizendo: esse aflito aqui orou. O salmista Davi fala de si mesmo como aflito, que clamou a Deus e Deus o livrou da sua angústia. Clame ao Senhor porque Ele tem te escutado. Segundo, você precisa buscar apoio na comunidade cristã. Gálatas 6:2, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É fácil levar a carga dos outros? Mas Deus está dizendo que quando alguém está com problema, tem que nos procurar. Principalmente a liderança da igreja. Principalmente a liderança da igreja. A Bíblia não diz: estando alguém entre vós doente, é para chamar quem? Os presbíteros. Os diáconos foram levantados para quê? Para ver as necessidades do meio do povo e trazer para a liderança. Esse aqui está precisando de uma cesta. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo. Não, quem faz isso são os diáconos.
Nós precisamos não ter vergonha de falar que precisamos de ajuda. O que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui? A compartilhar o nosso fardo. E também ser canal de bênção para ajudar o outro. Tentar tirar o fardo da outra pessoa. Algumas coisas que precisamos fazer. Primeiro, não viva a angústia sozinho. Não viva. Deus está te chamando nessa noite a compartilhar e aliviar a dor, a sua dor com alguém. Segundo, ajudar quem sofre é obedecer a Cristo. O amor ao próximo é a essência da lei de Cristo. Terceiro, a comunhão cura, gente. Não foi lido, não foi cantado aqui a tua mesa cura? A comunhão cura. Ao apoiar e ser apoiado, crescemos espiritualmente e nos fortalecemos também, e fortalecemos a igreja. Ajudar e ser ajudado faz parte da vida cristã. Ninguém deve carregar seus fardos sozinhos. Outra coisa que nós não podemos fazer é nos isolarmos. Precisamos participar de pequenos grupos ou ministério de apoio emocional. Aqui nós temos o Renovo no Lar, onde as pessoas se reúnem para orar, para ter uma boa palavra. E geralmente falta-se pessoas querendo levar essa bênção para a sua casa. Está aí, ó, Renovo no Lar. Outra coisa que você tem que fazer é se apegar às lembranças das promessas de Deus. Põe aqui, por favor, Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. É promessa de Deus, Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Nesse momento que seu mundo pode estar, quem sabe, de ponta cabeça, ele está dizendo que ele não te deixa e nem vai te desamparar. Entenda isso. Isso aqui é uma promessa fiel. Em meio à angústia, confie. A segurança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus para conosco. Viva com esperança e coragem, porque você nunca está só. Deus está ao seu lado e vendo todas as circunstâncias a qual você está passando. Eu quero concluir. Depois de tudo isso que foi falado, a angústia é uma experiência universal e inevitável na jornada humana. Você vai passar. Não adianta, você vai passar. Você vai ter, mas você vai romper. Não tem o louvor que diz rompendo em fé? Você vai romper isso aí. Em nome de Jesus você vai romper. Só que a Bíblia nos revela que ela não precisa ser o ponto final da nossa história. A angústia não pode ser o ponto final. Levante sua mão. Receba. Deus está com você nessa angústia. Ele não vai te abandonar nunca. Só que Ele vai estar caminhando ao seu lado até você chegar. Glória a Deus. Outra coisa que Deus faz, Ele nos ouve e também nos liberta. O seu socorro, o socorro de Deus pode ser espiritual, emocional ou físico, conforme a sua vontade soberana. E uma coisa que eu preciso entender é que Deus, Ele sempre vai oferecer esperança em meio à angústia. Aleluia. Não apenas a resolução dos problemas, mas uma esperança eterna que transcende qualquer sofrimento presente.
Paulo diz que se nós se ele esperasse somente nessa terra, ele seria o ser mais desprezível desse planeta. Ele falou, se eu ficar esperando só aqui. Algumas orientações para a gente ir para o ofertório. Clame a Deus. Não hesite em orar. Mesmo quando te faltar forças. Quantas vezes, irmão, eu dobrei meu joelho e não saía nada, só lá. Segundo, confie nas promessas de Deus. A palavra é fonte inesgotável de esperança e direção. Terceiro, como eu já disse aqui, busque apoio na comunidade que você frequenta. Quarto, viva em esperança. A angústia pode ser transformada em testemunho e vai fortalecer a fé de outras pessoas. Quinto, mesmo quando a angústia me cerca, a esperança me conduz, pois o Senhor, Ele está comigo. Palavras finais aqui para você que está enfrentando a angústia. Não se culpe por se sentir só, por sentir dor. Isso faz parte da nossa humanidade. Porque a angústia causa dor, preocupação, medo. Não se isole, busque apoio em Deus, na sua família, na comunidade. Não desista, a esperança há caminhos, a cura. Salmo 34:17 diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E aqui há uma promessa a ser feita a cada um de nós. A angústia pode ser o ponto de partida para um relacionamento mais profundo com Deus e uma vida mais consciente, saudável e plena. Termino dizendo que a angústia pode até apertar o peito, mas não aprisiona a alma de quem confia no Senhor. Fiquem em pé, por favor. Vamos orar. Caso alguém queira o esposo, pode pedir que a gente envie sem custo algum.